Olá, olá para todos. Quero que você vá lá, pegue a sua Bíblia. Vamos aí dar continuidade da nossa leitura diária, né? Temos uma missão aí de ler durante o período do ano todo cada versículo da Bíblia. Então, para quem não acompanhou, quero que acompanhe. Começamos desde o primeiro, lá atrás no livro de Gênesis, capítulo 1, e agora estamos aí no capítulo 41 do livro de Gênesis. Então, bora lá ler comigo e bora na nossa leitura diária. Hoje é sexta-feira, aqui em BH está chovendo, muito bom, né? Chuvinha sempre é boa, sempre abençoada, faz com que as nossas plantas elas ficam mais verdinhas. E aquela chuvinha leve, né, pessoal? Não pode ser chuva forte não, que também tem aí alguns prejuízos aí para algumas pessoas. Isso é muito triste, né? Causa acidente, casas aí enchem d'água. Então, assim, uma chuvinha de leve sempre é bom, ok? E vamos ler aí no livro de Gênesis. Pega a sua Bíblia, a minha tá aqui, capítulo 41, versículo 1. Então, a minha tá aqui, gente. Então, vamos lá junto comigo, tá? Acompanha aí na nossa leitura diária. Então, o que está dizendo? José interpreta os sonhos de Faraó. Vamos ver? E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subia do rio após elas outras 7 vacas, feias e vistas magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vistas magras de carne, comiam as 7 vacas formosas, à vistas e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoram. Peraí que eu me perdi. Devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia interpretado a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão do guardião, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, e eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Sonhamos, e estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E com ele nos interpretou assim, mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que me deu sonho, estava em pé na praia do rio, e eis que subiu do rio 7 vacas gordas,
e carne e formosas à vista, prestavam no prado. E eles e outros 7 subiam, após estes muito feias à vista e magras de carne, não tenho vistos outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e estavam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse a entrada em suas entranhas, porque o seu parecer era feito como no princípio. Então acordei. Depois vi meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas no vento oriental brotavam após elas. E 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém ouve que interpretar-se. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. E o sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam delas são 7 anos, como 7 espigas miúdas e queimadas no vento do oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vêm 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, a toda aquela fartura será esquecida da terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois quando será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes, e Faraó é porque essas coisas determinadas de Deus. E Deus se apressa a fazê-lo. Portanto, Faraó se aproveja agora de um varão entendido a sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, né? E ajuntem toda a comida desde os bons anos, que venha e amontoem trigos debaixo da mão de Faraó, para mantimentos na cidade, e os guardam. E assim será mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito. E para que a terra não pareça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó, se a seus servos acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por boca de governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir os vestidos linho, filho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão e o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafé-Naté Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura, as mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou mantimento nas cidades, pondo nas cidades e mantimentos nos campos que estavam ao redor de cada cidade.
Assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, quanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Senate, filha de Potifera, a sacerdote On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra, na minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que haviam na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Nossa, muita passagem linda, né? Então, assim, uma história, assim, maravilhosa. Espero que vocês acompanharam aí comigo. No próximo vídeo estaremos aí no capítulo 42, né? No versículo 1 do livro de Gênesis. E, assim, é muito bom, gente, a gente poder estar cada dia lendo aí um pouquinho do versículo, aprendendo um pouquinho aí da palavra de Deus, ouvindo um pouco da história, né? Como que tudo aconteceu, né? É muito interessante a gente saber como tudo aconteceu, como ocorreu, com as bênçãos que Deus, né, proporcionou naquelas épocas tão difíceis. Então, assim, espero que vocês continuem aí acompanhando a nossa leitura diária, tá? Até o próximo vídeo. E não se esqueça, capítulo do livro de Gênesis 42. Espero vocês lá.